para você que está chegando na nossa live. Aqui é o professor Gil. Essa é uma live que visa trazer algumas informações importantes a todos os senhores, aos nossos alunos, aos nossos amigos, aos parceiros do CEVAT. E conosco tem alguns especialistas na área, professora Luciana Morelli, professor Laércio, professor Alexandre, que vão se apresentar, vão falar um pouquinho da sua carreira, vão falar um pouquinho da história junto com o CEVAT, e a gente vai conversar bastante aí a respeito de muito assunto, de muita coisa que está acontecendo aí sobre as conversas da alteração em respeito ao CTB, tá certo? Bom, para começar, quero já chamar de imediato a professora Luciana Morelli para se apresentar ao pessoal aí. Vou fazer isso, professora, porque nós sabemos que a gente tem bastante alunos, como também temos bastante professores no CEVAT, né? Nós temos os professores que são os convidados à casa, os titulares, e nem sempre todo mundo está se encontrando. Então, muita gente fala, quem que é a professora Luciana, quem que é o professor Gil, quem que é a professora Lê? Há esse certo desencontro. Então, é importante a gente fazer essa breve apresentação. Professora, fique à vontade. Bom, boa noite a todos. Um prazer, como eu digo nas minhas aulas, um prazer inenarrável estar aqui hoje, né? Para a gente poder estar elucidando ou tentando elucidar aí algumas questões da tão falada Lei 14.071. Eu sou Luciana Morelli, sou instrutora, né? Eu comecei minha carreira no CFC em 92 e hoje eu estou trabalhando no CEVAT desde 2015, quando eu fui aluna lá dos cursos de capacitação em 2015 e tive o prazer de ser convidada para trabalhar e a convite do professor, né? Alexandre, que me disse, se você tiver um currículo, eu gostaria de olhar o seu currículo. E eu disse, claro, né? E fui entrevistada, o professor Ruiz também me convidou, e hoje eu faço parte do quadro da família CEVAT, né? Eu falo família porque somos realmente uma verdadeira família. Então, é um privilégio muito grande estar entre os colegas, né? Colegas queridos, colegas que eu admiro bastante, né? E vamos tentar fazer o máximo aí para elucidar as questões que estão por vir. Boa noite, muito obrigada aí para todos. Obrigado, professora Luciana. Pedir agora a apresentação do professor Alexandre. Por favor, professor, fique à vontade. Boa noite, meu nome é Alexandre, já estou na área de educação de trânsito há 18 anos. Comecei no Centro de Formação de Condutores Foco, onde atuo até hoje, e em 2011 iniciei no CEVAT, onde estou. Eu sou coordenador dos professores, trabalho na parte pedagógica da escola, e também sou professor responsável pela disciplina de Fundamentos da Educação, Didática e também a disciplina de Língua Portuguesa. Estou muito feliz de estar participando dessa live, né, porque nós temos mudanças e é sempre importante fazer essa abordagem. Agradeço a todos e espero que podemos tirar dúvidas de todo mundo. Obrigado, boa noite. Boa noite, professor, obrigado. Para você que está chegando na nossa live, escrevendo aí nos comentários, se você tiver alguma dúvida, vai escrevendo aí, vai colocando nos comentários. Na medida do possível, nós estaremos respondendo. Mas são bastante perguntas, são bastante questões. É claro que o tempo é curto, é limitado, mas vamos fazer o possível para comentar essas alterações, essas breves alterações aí. Professor Laércio, muito boa noite. Olá, pessoal, boa noite. Eu sou o professor Laércio, também ministro aula no CEVAT já há algum tempo, praticamente desde quando iniciou-se o CEVAT, já temos aí alguns anos lá. Ministro aula na matéria de legislação de trânsito, algumas pessoas já nos conhecem por aí. Ministro aula também em outras empresas, tenho formação jurídica, e vamos aí falar alguns assuntos dessa famosa lei 14.071, que está todo mundo na expectativa o que vai acontecer, o que não vai acontecer, o que vai deixar de acontecer.
E na medida do possível, nós vamos aqui, eu, a professora Luciana, o Alexandre, o nosso Sul aí, o Gilmar, nós vamos esclarecer para os senhores algumas dúvidas. Senhores, dou uma dica para os senhores, não se apavorem com a lei. Calma, tá todo mundo nas lives aí se apavorando. Gente, copo cheio, calma, tranquilo, fique em paz. Não se apavorem com a lei. A lei, ela está aí no seu vacatio legis, vai passar a vigorar agora dia 12, precisamente segunda-feira, mas calma que nós vamos esclarecer algumas dúvidas, as mais comuns. Hoje, nós teremos aí um assunto voltado mais para o nosso público, os profissionais na área de trânsito, os motoristas, aquelas pessoas que atuam aí no dia a dia no trânsito. E já vou avisar de antemão, na próxima quinta-feira, se os colegas nos permitirem, nós teremos uma live específica para você, instrutor de trânsito. Como você vai passar a Lei 12.302 para o seu aluno, para o seu cliente na sala de aula, para o seu cliente lá no veículo e de uma forma agora online. De que forma a Lei 14.071 ela vai influenciar? E nós teremos aí a presença do professor Alexandre, que vai dar as didáticas para os senhores como responder as questões dos nossos clientes e alunos. Hoje vai ser um bate-papo, nós não vamos fazer nenhuma pós-graduação aqui, nós vamos esclarecer algumas dúvidas referente a esta lei. Beleza? Tamo junto, copo cheio, gente, vamos lá. É o Gil Estamos que vai... sem som. Estamos sem som do Gil. Maravilha. Beleza? Obrigado, hein? Para a gente começar, então, esse papo, vamos falar com o professor Alexandre. Professor, tem muitos instrutores, e é um pouquinho da sua área que nós vamos fazer uma live mais abrangente na próxima quinta-feira, falando a respeito da importância da atualização desses profissionais a respeito dessas alterações no CTB. Professora, a pergunta que a gente tem e o comentário que a gente pode colocar é a seguinte: o quanto isso afeta esses profissionais e o quanto é importante, no sentido pedagógico, esses profissionais ficarem atentos a essas mudanças? O grande problema, muitas vezes, do instrutor, né, quando ele vai ministrar uma aula teórica, é a questão da legislação de trânsito. E, muitas vezes, ele despeja um conteúdo para passar na prova. E o aluno ele tem uma necessidade muito grande de passar na prova do Detran, entendeu? Então, ele trabalha aquele conteúdo que vai cair na prova do Detran e ele não se preocupa que o aluno vai usar no seu cotidiano, no seu dia a dia. Porque aí, quando vem a questão de, por exemplo, do dia a dia, que aí eu vou estar realmente dirigindo, e aí? Então, as mudanças que estão acontecendo, é muito importante o instrutor ter noção de como eu vou trabalhar. Uma coisa que eu sempre falo em sala de aula, quando eu estou ministrando aula de didática, é essa questão do instrutor colocar a realidade do aluno. Então, que realidade que eu estou vivendo, como que eu vou estar fazendo isso? Porque muitas vezes o que acaba acontecendo? A aula teórica, ela fica direcionada por uma questão prova, e a aula prática é uma questão prova. E, na verdade, o instrutor ele tem uma responsabilidade muito grande de trabalhar a questão da legislação de trânsito, porque nós temos legislação na direção defensiva, nós temos legislação no primeiros socorros, nós temos legislação no meio ambiente, nós temos legislação na mecânica básica. E outro caso também que acaba acontecendo é o famoso fake news, que isso daí tem que acabar. O instrutor não pode inventar coisas que não estão no contexto, né? Está tendo uma mudança, É importante o aluno conhecer, como era e como está a mudança que está vendo? Sim, isso daí é importante o aluno ter. Mas como o aluno vai entender isso no seu cotidiano, no seu dia a dia? É aí onde muitos instrutores encontram dificuldade. É muito mais fácil eu ficar lendo uma apostila e passar um simulado do que, de repente, eu trabalhar uma questão do dia a dia dele, que ele consiga compreender. Então, quando ele for para a rua, quando ele estiver dirigindo sem o instrutor do lado,
ele vai saber realmente como que ele deve proceder. Então, é uma coisa que eu sempre falo em questão das minhas aulas, eu sempre bato na tecla, há 18 anos que eu leciono, há 18 anos que eu trabalho com a educação de trânsito, eu sempre falei isso. O Centro de Formação de Condutores, ele tem uma grande responsabilidade, porque ele forma um condutor, né? E formar um condutor é que nem eu sou professor. Hoje eu estava dando aula, por exemplo, um aluno do primeiro ano, se eu ensinar ele errado, ele vai levar para o resto da vida errado, entendeu? E nós temos muita responsabilidade por isso. A gente não tem essa questão dessa responsabilidade. Ele quer só habilitação. Não, ele não quer só habilitação. Ele quer aprender. Mas ele não tem interesse. Não, é lógico que ele tem interesse. Vamos trabalhar essa questão desse interesse, né? E a legislação de trânsito, ela é extremamente importante, ela é o carro-chefe. Tanto que até no curso de formação do instrutor, que é a disciplina que tem a maior carga horária. E tem gente, por exemplo, que chega até a falar, professor Laércio, nossa, mas 32 aulas são muito pouco. Eu deveria ter muito mais aulas, ter uma questão de um conhecimento maior, para poder conseguir trabalhar isso com a questão dos alunos. Então, o que a gente acaba encontrando muitas vezes é o básico, né? Eu passo a informação básica. Isso que não pode acontecer, né? A partir do momento que o aluno entender, compreender como que a lei funciona, aí fica muito mais fácil para ele. Tá certo. Obrigado, professor, pela sua contribuição. Então, só lembrando que a gente aprofunda mais a respeito desse assunto na próxima quinta-feira. Hoje é o foco da gente tirar realmente algumas dúvidas pertinentes a tantas notícias, até mesmo as fake news, como foi citado, e deixar claro o que é as alterações, o que são as alterações, comentar a respeito disso. E aí a gente começa com o professor Laércio, a respeito dessa situação, que é o nosso mestre copo cheio. O pessoal já está se identificando aí, os seus alunos já estão escrevendo como copo cheio, né, professor? Professor, existe alteração da lei? Sim, olha, antes de qualquer informação, eu gostaria de deixar bem claro para os nossos clientes e amigos, né? Primeiramente, que ensinar trânsito é muito mais do que ensinar uma primeira e segunda ou uma baliza mal feita. E outra coisa, já que ensinar trânsito é muito mais que isso, fiquem atentos que está circulando um material que não é e não faz parte do CEVAT, tá? Está circulando na rede aí um material que não faz parte do CEVAT. Tem como é que se pode dizer? Os hackers, sei lá, essa parte de informática que o nó é aqui, né? Ou não, é aqui. É o nosso amigo aqui em cima, ele entende a imagem que eu. Então, existe sim um material circulando que não faz parte do CEVAT, tá? Se vocês receberem o material, não é oficial, não é um material oficial do CEVAT. Muito bem. Falando sobre a Lei 14.071, ela não veio modificar o Código de Trânsito exatamente, ela veio complementar e revogar alguns artigos que já existem no Código de Trânsito. Nós podemos tratar desde o início da lei aqueles assuntos mais pertinentes a você que é condutor de veículo. Nós vamos falar aí também da sua CNH, e agora está correndo na internet aí, sou obrigado a andar com o meu exame toxicológico na boleia do meu caminhão. Gente, isso é fake. Nós vamos trazer a lei, nós vamos falar como ela vai funcionar a partir do dia 12. Já tem alguma pergunta que nós possamos aí já responder aí para os nossos clientes? Pergunta mais comum aí, professora Luciana, qual aqui nós já temos aí na ponta da agulha, professora, para nós esclarecermos aí a dúvida dos nossos clientes. Vamos bater esse papo aqui, senhores, quero deixar bem claro, não é um curso, não é uma pós-graduação, nós estamos um bate-papo, numa live, num bate-papo, falando sobre a lei que vem aí dia 12 de abril. Professora Luciana. Eu acho que a gente precisa deixar bem claro, antes de tirar qualquer dúvida, né? Deixar bem claro que a legislação, o Código de Trânsito, ele é a Lei 9.503, certo? Ele foi publicado em 97, passou a viger em 98. Não existe uma nova lei. A 14.071 é mais uma lei que traz alteração para o Código de Trânsito brasileiro, Lei 9.503. Lembrando que toda vez que eu preciso alterar uma lei, eu necessito que ela seja alterada por outra lei. Esse é um instituto legal para se fazer isso,
tá certo? Então, chamar ela de nova lei é um equívoco, porque ela é uma lei que ela vem alterar. Por quê? Porque uma lei precisa ser alterada por outra lei. Então, não é uma lei de trânsito nova, não. Ela altera dispositivos, né? E uma das grandes dúvidas que as pessoas sempre perguntam é, mas a lei entra em vigor, e como que eu vou fazer a partir de segunda-feira? Né? Como que eu faço o meu exame toxicológico? Como que eu faço a minha CNH? Calma, no decorrer da live você vai perceber uma coisa muito importante. A lei, ela passa a viger agora, segunda-feira, dia 12, tudo bem? Ela teve um período de vacatio legis de 180 dias, a vacância que a gente fala, né? O período que ela teve para entrar em vigor. Entretanto, vocês vão perceber que a maioria dos dispositivos, dos artigos, eles necessitam de normas regulamentadoras. Então, não é assim, amanhã, nossa, como que eu faço? Amanhã eu pego o meu exame, carrego ele na mão, como o Lárcio disse. Ou seja, nós precisamos começar a elucidar por aí. Uma lei, ela entra em vigor, mas nós temos artigos que vão necessitar de normas regulamentadoras, sejam elas, por exemplo, por um Inmetro, seja ela por uma questão do assento para criança que não atinge 1,45 m. Um exemplo que eu dou em sala de aula. Ok, a criança tem 10 anos, se ela não atingir 1,45 m, ela vai ter que ir no banco de trás. Eu vou medir essa estatura dela com que equipamento? Eu preciso de um equipamento para fazer essa medição. Por isso que muitos dispositivos, muitos artigos necessitarão de normas regulamentadoras. Ou seja, nós vamos ter que aguardar os pareceres técnicos, né, das resoluções do nosso órgão máximo normativo. O CONTRAN vai dizer para a gente, olha, vai fazer assim ou vai fazer assado? É dessa maneira ou de outra maneira. Então, a pergunta do Laércio é, qual a dúvida que vai pairar? Vamos começar pelo toxicológico, que é o que mais choveu de pergunta. O que vai acontecer com o artigo 148A? E aí, Laércio, o que você me diz do que nós vamos fazer com o exame toxicológico? Lembrando que tomar cuidado com as categorias, não confundam, tá? Nós vamos ter uma diferença grande. Exame toxicológico é uma coisa, reciclagem preventiva é outra, a alteração que trouxe aí uma surpresa para nós foi na reciclagem preventiva, tá? O toxicológico já estava previsto, o vencimento de 2 anos e 6 meses, lá no 148, lá, desde a Lei 13.103, tá? De 2015. Então, Lércio, vamos começar aí falando do tal do exame toxicológico. Bom, vamos lá então. Só para deixar claro aí, senhores, que a pandemia da Lei 14.071 está pegando todo mundo no desespero, mas não há necessidade de ficar com essa loucura toda. Você que é motorista, fique atento, você não vai precisar andar com o seu exame toxicológico. Vai ser editada uma resolução. Nós acreditamos que no dia 12 nós teremos uma chuva de resoluções. Longe de mim de fazer qualquer previsão, mas em média mais de 20 resoluções estarão aí no Diário Oficial para complementar e dar a solução para a alteração da lei. Por quê? Como a professora falou, gente, nós temos uma lei. A lei diz lá no artigo 148A, está aqui, ó, artigo 148A, os condutores nas categorias C, D e E deverão comprovar resultado negativo de exame toxicológico para obtenção e a renovação da Carteira Nacional de Habilitação. No seu parágrafo 2º, diz lá, além da realização do exame previsto no caput deste artigo, os condutores nas categorias C, D e E, com idade inferior a 70 anos, está escrito que serão ou não serão submetidos a novos exames
periodicamente a cada 2 anos e 6 meses, ou seja, menos de 70 anos, você terá que fazer o exame toxicológico a cada 2 anos e 6 meses. Porém, é um detalhe, senhores, nós teremos aí uma resolução que vai vir complementar isso aí. Só uma pergunta, ei, olha aqui para mim, você aí, ó, aonde vai estar escrito a validade do meu exame toxicológico? Vai estar na minha CNH? Vai ter um campo específico na minha CNH? Vai estar lá no meu RENASH? Então, gente, calma, não precisa entrar nesse alvoroço todo, que o CONTRAN ele vai normatizar aonde virá a data específica de validade do seu exame toxicológico. Lembrando que a partir do dia 12, 2 anos e 6 meses, nós teremos que fazer um exame toxicológico. Mas, lembrando, se sair uma norma regulamentadora, aonde vai estar especificado a validade do meu exame toxicológico. Será na minha CNH? Então, eu terei que criar um campo específico na minha CNH. Então, essa história aí de, eu vou ter que andar com o meu exame toxicológico, gente, vocês nos conhecem. Nós falamos aí o que está previsto na lei. Calma, vai sair uma regulamentação que vai dizer aonde vai estar especificado o seu exame toxicológico. A cada 2 anos e 6 meses. Isso significa, em agosto de 2023, eu terei que fazer o exame toxicológico? Sim, conforme a lei, mas vamos aguardar a normatização. Poderá servir uma resolução, poderá servir uma portaria e assim sucessivamente. Não há necessidade. Porém, para você que tem a categoria C, D e E, será obrigatório o exame toxicológico. Lu? As pessoas precisam... Alô? Tá me ouvindo? Tá me ouvindo? Sim, normal, Lu. Pode falar. O que acontece? Ele respondeu, O Alexandre tá falando, peraí. Então, o que acontece? Automaticamente, nós temos que se atentar ao seguinte: a pessoa tem categoria C, D e E, não tem que ter o EAR. Tendo categoria C, D e E, ele tem que fazer o toxicológico, tá? Mesmo que ele não exerça atividade remunerada, ele tem a categoria D, por exemplo, e ele usa o carrinho dele, ele nem usa, ele não trabalha, ele não usa ônibus, ele não trabalha com isso, um transporte coletivo, nada. Mas ele tem a categoria D, ele tem que fazer o exame, ponto. As pessoas não podem confundir a necessidade do EAR, tá? EAR aqui não entra. Ele fala assim, os condutores das categorias C, D e E, ponto. Agora, uma outra coisa que você colocou, super importante, é o seguinte: as pessoas têm que entender que por trás de todo esse processo existe, é como se a gente tivesse uma peça de teatro. Quando você assiste o teatro, você sabe que lá no fundo, os bastidores, tem um monte de coisas que acontece. Para você autuar uma pessoa, você tem que ter um código para inserir no auto de infração. Então, você tem que ter mudanças, inserção. Inclusive, se não houver a previsão legal da infração, ótimo, qual será o código dela? Já foi criado? Então, isso ainda carece de uma regulamentação. Então, é como você falou, existe muito temor diante de algo que precisamos regulamentar. Então, o exame toxicológico tem que ficar gravado na cabecinha. 2 anos e 6 meses, para pessoas até inferior a 70 anos, ok? E que possuam categoria C, D e E, ponto. Esse eu acho que é o básico, e aguardar a norma regulamentadora para dizer quando, como e onde. Eu acho que essas são 3 perguntinhas bem interessantes para a gente saber responder. Tá certo, professora. Professor Laércio, o senhor falou a respeito de um novo campo na validade do exame toxicológico da CNH, e tem uma pergunta aqui falando o seguinte, resumindo, como terá um novo campo para ter a validade do exame toxicológico, terá que ser expedida uma nova CNH, ou seja, mais um custo para a população, só o nosso?
eu gostaria que o senhor fizesse aquela analogia que nós estávamos conversando até ontem no nosso grupo, a respeito dos fios de alta tensão, que o senhor fez essa analogia, lembra? Gostaria que o senhor fizesse essa analogia, eu não sei se você vai lembrar, mas de como a energia chega até nós, de como essa lei está chegando até nós, e as alterações ainda precisam de algumas normas regulamentadoras, para que elas possam fazer efeito. Bom, ei, presta só aqui você, ó, avisa pro seu amigo que está tendo uma live aqui, ó. Passa lá pro seu amigo lá que está tendo uma live do Cevate aqui pra gente aí, ajuda aí, ó. Tem que comprar ração da Melzinha aqui, ó. Muito bem. Vamos fazer o seguinte, eu entrei num emprego novo, eu entrei numa confeitaria. O cidadão chega para mim e fala assim, ô, Laércio, ó, tá aqui, eu quero que você me faça um bolo de laranja. A lei diz lá, um bolo de laranja. Só que eu, Laércio, eu tenho a ideia do que é um bolo de laranja, mas eu nunca fiz um bolo de laranja. Aí eu pergunto, ô, seu Manuelo, e como é que eu faço um bolo de laranja? Aí ele vai me dar a receita, de uma resolução que vai explicar como será feito este procedimento. Se vai sair na CNH, se vai ter um campo específico, nós teremos que aguardar a receita deste bolo, ou seja, a normatização. Nós não vamos ficar sofrendo antes da hora. A lei está exigindo, porém, nós temos que aguardar a norma regulamentadora para que eu possa fazer esse bolo de acordo com a receita. Por quê? Peraí, como é que está o negócio aqui? É o Gilmar, aqui, isso. O Gilmar está aqui em cima. Como o professor Gilmar falou, eu tenho a energia que sai lá da usina hidrelétrica, sai em cabos de alta tensão. Aí vai até o poste na minha rua em cabos de 12.000 volts, aqueles especialistas aí. Aí eu posso escolher o trifásico, o bifásico e o monofásico. Aí vai diminuindo o milímetro desse cabo até chegar na minha tomada. Assim eu tenho o Código de Trânsito Brasileiro, tenho a Lei 14.071, eu tenho a resolução, eu tenho uma portaria, eu tenho uma deliberação que vai trazer essa energia até a minha casa para eu acendê-la, porque aí eu não terei risco nenhum. Mas eu preciso entender, senhores, que não tem como nós fazermos nenhuma previsão agora aonde vai estar escrito, aonde não vai estar escrito, mas que é preciso, porque para quem é operador de direito, para quem sabe como funciona, vai ter que ter uma norma regulamentadora. E vou dar uma dica para vocês aí. Ei, olha aqui para mim. Avisou lá para o seu amigo? Estamos na live? Muito bem. Ele avisou, viu, Melzinha? Estamos aqui. Olha, pegue a lei 14.071, pegue a lei 14.071, tá aqui, ó. Você tá vendo isso aqui, ó? NR. Toda vez que tiver escrito NR, é norma regulamentadora. É necessário ter uma receita para que eu possa colocar a medida certa, para que possa não haver nenhum acidente quando eu estiver fazendo o meu bolo. Assim será a lei para você que é caminhoneiro. Eu preciso... Não, calma. Vamos com calma, porque existem artigos na lei que já vai passar a vigorar a partir de segunda-feira. Olha, e vou dizer uma coisa, hein? Tem um artigo aí, ó, sensacional, para quem vai aí exercer a atividade remunerada. Esse aí eu vou deixar para minha amiga aqui em cima, a Luciana, falar. Ei, se você que exerce atividade remunerada, eu vou dar uma dica, hein? Você que vai ter seu filho, você que vai fazer a adição da categoria A ou B aí, ó, faz lá no exame psicotécnico, exerce atividade remunerada, porque lá na frente você vai ter um benefício aí, e vai ser muito bom, principalmente para você, o condutor profissional, ou motorista, categoria C, D e E, também vai ter esse benefício aí. Eu espero ter respondido aí essa primeira. E qualquer dúvida, você deixa aí com o nosso amigo... Aqui. Obrigado, professor. Está confundindo os lados. A câmera mudou.
a gente se confunde. Obrigado. Lu, Professora, algum complemento a respeito dessa situação? Não entendi, desculpa. Algum complemento a respeito da fala do professor Laércio sobre aquele que exerce a atividade remunerada? Não, a questão, eu acho que é bom a gente trazer agora os pontos, como ele falou, a questão sobre a CNH, né? Alguns artigos vão entrar em vigor a partir de segunda-feira, né? E é muito importante que a gente saiba, começando, né, pela questão dos pontos da CNH, né? As pessoas sabem que até domingo, né, à meia-noite, as pessoas que somam 20 pontos têm a sua CNH suspensa do direito de dirigir, né? Você perde o seu direito de dirigir. Alguns confundem com cassação, mas não é. Somou 20 pontos, não é 21, pelo amor de Deus. 20 pontos, nós automaticamente estamos aí suspenso do direito de dirigir. Com a entrada em vigor da Lei 14.071, nós temos uma alteraçãozinha na questão dos pontos, no artigo 261, né? O artigo 261, ele traz o seguinte, que a pessoa, quando ela somar 20 pontos, desde que, né, ela vai perder o direito de dirigir, não é cassação, hein, pelo amor de Deus, é suspensão do direito de dirigir. Ela fica suspensa, né? Quando ela somar 20 pontos, ela recebe o quê? Quando ela tem 2 ou mais infrações gravíssimas, ela é suspensa com 20 pontos. Quando ela tem uma infração gravíssima, ela é suspensa com 30. Diga. Professora, a senhora acredita que tem instrutor de trânsito ensinando que é com 21 pontos? Eu vou infartar desse jeito. Tem. Eles falam isso em sala de aula. Quantos pontos para suspender a CNH? 21. Não, 21 não, 20. Agora tem essa alteração. Vai suspender com 20, se você tiver... Posso cortar, senhora? Só um minutinho, que eu sou meio... Pode. Gente, o que vocês, Lu, o que vocês acham de quinta-feira a gente fazer uma live específica, mais uma vez, só para instrutores de trânsito? Sim. Eu acho ótimo. Acha ótimo, Alexandre? Adorei. Até porque dá para a gente... tem dúvida sobre isso. Vamos fazer o seguinte... e a gente precisa trabalhar tecnicamente, dá para adentrar mais artigos que não são voltados para o condutor, mas sim para os instrutores, né? Para quem ministra a aula, isso é muito importante. Então, professora tem alteração Luciana, da composição do CONTRAN, né? Só fazendo uma abertura aí. Pessoal, você que está comentando, que está acompanhando essa live, a gente está com 100 pessoas agora nos assistindo, nos acompanhando. Coloque aí nos comentários. Próxima live na quinta-feira, específica para os instrutores, para os educadores de trânsito. Ótimo. É bom para você? Então, coloca aí nos comentários, comente aí com a gente e compartilha também. Professora, pode continuar, por favor. Me ajuda aí, então, recapitulando, você vai ser suspenso com 20 pontos se você tiver mais de 2 infrações gravíssimas. Você vai ser suspenso com 30 pontos se você tiver uma infração gravíssima. E você receberá 40 pontos, será suspenso com 40 pontos, se você não apresentar nenhuma infração gravíssima. Ótimo. Como instrutora de trânsito, eu digo, se você somou tantos pontos assim, eu diria que você precisa rever os seus conceitos, pelo amor. Mas o código traz uma questão muito bacana agora, né? Que não era estendida a todos os condutores. Então, para que você não fique suspenso, por quê? Muitas vezes você depende do seu trabalho. E se você ficar suspenso, eu não vou entrar nesse mérito que não é a questão da live hoje, mas você pode ser demitido por justa causa. O que a empresa vai fazer com você encostado lá? Se você é um motorista que necessita da sua habilitação, ela é um documento essencial para você trabalhar. A CLT prevê hoje, dá uma olhadinha lá depois com calma, artigo 482, a linha M, né? Se você perde a habilitação de forma, né? Ele fala que se você perde, né, a habilitação de forma dolosa, né?
automaticamente você pode incorrer numa demissão por justa causa. Então, recapitulando, para que você não incorra nessa questão, a gente tem o parágrafo 5º do 261, né? O 261, ele traz lá a suspensão. E o parágrafo 5º, antes da vigência, ou seja, até meia-noite de domingo, ele trazia que os profissionais, os motoristas que possuem categoria C, D e E, olha agora, presta atenção, exerce atividade remunerada, diferente do toxicológico que não exige o EAR. Aqui, até a vigência da 1471, ele dizia o seguinte: os condutores da categoria C, D e E que exerce atividade remunerada poderá frequentar curso de reciclagem, sempre que no período de 1 ano tiver 14 pontos. Então, a gente ensinava que de 14 a 19 pontos, essa pessoa poderia fazer a reciclagem preventiva, procuraria um CFC, primeiro ele vai ao Detran, procura o CFC e faz a reciclagem preventiva, limpa o prontuário dele, maravilha. Só que agora, a 1471, ela traz uma coisa que eu até vou ler com bastante calma, para que todo mundo compreenda. Parágrafo 5º do artigo 261. Se você está com a lei aí, eu espero que você esteja acompanhando com a lei aí, por favor. Artigo 261, parágrafo 5º. No caso do condutor que exerce atividade remunerada ao veículo, a penalidade de suspensão do direito de dirigir de que trata o caput deste artigo será imposta quando o infrator atingir o limite de pontos previstos na linha C do inciso 1 do caput desse artigo. Então, o que eu quero salientar? Que ele diz aqui, no caso de condutor que exerce atividade remunerada, ele disse qual categoria? C, D e E, A, B, C, D, E, F, G, H e J? Não. Então, a reciclagem preventiva subentende-se que se não houver alteração, lembre-se, dormimos com uma norma, acordamos com outra. Então, até agora, como dizia o nosso saudoso e amado professor Nelson, até hoje, às 6 horas da manhã, nós temos a questão de que, se não alterar, isso foi estendido para as categorias, a reciclagem preventiva, para todas as categorias, A, B, C, D e E. Tudo bem? Professora, complete aí. Eu sou motorista do Uber. Quer dizer que eu só tenho categoria B de bola. Eu só tinha direito a 14 pontos. Eu exerço atividade remunerada no Uber. Quer dizer que a partir de segunda-feira, se eu 30 pontos, eu posso até 30 pontos, eu não vou ter, eu vou ter direito de fazer essa reciclagem, aí minha habilitação vai zerar? Vai zerar? Se nada mudar, sim. Olha que maravilha! Inclusive, por exemplo, o motofretista, que hoje aumentou barbaramente a quantidade de motofretista, né? E os motofretistas, a categoria A, ele pode, não só o motofretista, eu estou dando um exemplo da classe, ok? Mas você tem a categoria A. A norma não trouxe especificado qual é a categoria, mas ele disse o seguinte: você tem que exercer atividade remunerada. O que é isso? O EAR no verso da tua CNH. Então, automaticamente, isso trouxe um benefício para todas as categorias, A, B, C, D e E. Lembrando que esse benefício só pode ser usado no período, eu vou usar esse benefício no período só de 1 ano, tá? Não posso ficar usando aí cada 3 meses, somei, não. Se você é do mal, você vai ter que esperar mais um pouquinho, não vai ter jeito, tá bom? Mas e se eu cometer 2 infrações gravíssimas ou 3, eu tenho esse direito também? Provavelmente não, porque automaticamente você já não obedece mais o critério, né? Porque ele diz o quê? Ele diz que você está falando sobre o inciso 1. O inciso 1, a linha C, 40 pontos. Não, ele fala de 39, desculpa, 39 pontos eu posso sim. Até 39 pontos eu posso sim. Então, olha que maravilha. Se eu exercer atividade remunerada para eu ter o benefício dos 30 pontos, como diz lá no parágrafo 5º, independente da infração, pode ser uma gravíssima também, 2
gravíssima. Olha que maravilha, para quem é motorista... Lembrando, mas calma, lembrando uma coisa importante, existem gravíssimas que suspende o direito de dirigir, independente da somatória de pontuação. Não, mas eu não vou fazer isso não, porque eu sou um motorista bom. Um exemplo típico, né? É você dirigir sob influência de álcool, artigo 165, né? Se eu estiver sob influência de álcool, automaticamente eu tenho direito suspenso, e não é multiplicando pontos, senhores instrutores, não se multiplica pontos, se multiplica o valor da multa, né? É isso que multiplica, pontos não se multiplica. Olha no bolso, então, Exato. Só relembrar, se eu exercer atividade remunerada na minha CNH, independente da categoria de A a E, eu terei o benefício, a partir de segunda-feira, de eu fazer uma reciclagem com 30 pontos na minha CNH, desde que as minhas infrações gravíssimas não sejam suspensivas automaticamente. Ei, dá um toque pro seu amigo aí, assistir a live com a gente, passa um link para ele aí, ó. Fica olhando a gente aí só guardando o segredo, passa lá, vai. Então, isso também vai entrar para a questão dos alunos da primeira habilitação, né? E muitos alunos vão questionar isso, né? Muito importante isso daí. A matrícula, né? Ele vai fazer a matrícula e falar assim, depois que eu pegar minha permissão, né? Eu tô com a permissão durante um período, e aí eu pego a minha habilitação, por exemplo, o que eles falam que é definitiva, que na verdade não é definitiva. Isso também vai ocorrer, porque eles fazem o exame médico e o psicotécnico. Então, também entra essa questão da reciclagem preventiva. Para eles também foram beneficiados nesse sentido. Porque ele não exclui. Sim, porque ele não exclui, ele não disse em nenhum momento a quem não será atendido, né? Tá. Ele deixou aberto o seguinte, que os condutores que exerçam atividade remunerada, a não ser que ele venha, ok? O órgão venha, publique, uma resolução e diga assim, esses condutores que exercem atividade remunerada serão categoria XYK. Se não houver isso, a lei está dizendo amplamente, e ele não exclui o PPD, ok? Ele não exclui o permissionário, ok? Ele não exclui, tanto que ele diz qualquer categoria, né? Desde que exerça atividade remunerada. E, geralmente, quando o jovenzinho vai ao CFC, ele tem o EAR na CNH porque ele fez o psicotécnico. Ele fez o psicotécnico. E uma dica, senhores motoristas me ouçam, não permita que a empresa tire o EAR do verso da sua CNH. Por quê? Porque o EAR é que vai te dar o privilégio de fazer a reciclagem preventiva. Se você não tiver o EAR, você não faz a reciclagem preventiva. É pré-requisito estabelecido aí no parágrafo 5º. Tudo bem? Exatamente. Se você tem algum parente que vai fazer aí, iniciar a primeira habilitação, já pede aí para fazer o exame psicotécnico, psicológico, o exame aí que vai colocar o EAR na sua habilitação, já deixa pronto isso aí, mas não vai falar para ele que tem o direito dos benefícios dos 30 pontos, que ele vai sair cometendo infrações de trânsito disso, ele vai motivar. Epa, olha aqui para mim, ó, você aí, passa pro seu amigo aí da nossa live aí, passa o link aí, olha o pessoal falando, bem, vamos lá, vamos para mais uma pergunta aí, e aí, professor Gilmar? A coordenação motor é ótima, né, gente? Oi? Maravilha. A coordenação motor é ótima, né? Ótima, direita e esquerda. Professora Luciana. Como é que nós estamos aí? Quantas pessoas tem na live aí? Professora Luciana, nós temos agora 86 pessoas, professor Laércio. Professora Luciana, vamos fazer o seguinte, vamos comentar a respeito da luz baixa em rodovia. A gente deu até um insight naquele catálogo de guia, no guia de alterações, mas ficou muito vago, né? Vamos comentar a respeito da utilização da luz baixa em rodovias? Antes da gente falar da luz baixa, eu acho que seria legal a gente distinguir a questão da CNH. A gente falou da pontuação da CNH,
mas eu acho que a gente tem que falar sobre o porte dessa CNH, né? Algumas pessoas estão perguntando, o que eu faço? Eu tenho que andar com a CNH? Eu não tenho que andar com a CNH? O porte é obrigatório? O porte é obrigatório, ok? Entretanto, se a autoridade de trânsito tiver como pesquisar no tablet, no material eletrônico que ele possui, não há necessidade de você apresentá-la. Lembrando que agora você vai ter duas situações. Você tem a CNH digital e você tem a CNH física. Então, não foi abolida a CNH física. Então, tome muito cuidado, porque não é que você não precisa mais andar com ela. Você pode não andar com ela física, mas você tem que ter ela no seu celular, no aplicativo. Entretanto, se você não tiver com nenhuma das duas e a autoridade de trânsito fizer a abordagem e não tiver como pesquisar o seu prontuário, porque ele tem todo o acesso do que você fez no verão passado, né? Ele sabe a sua história, automaticamente isso pode ensejar numa infração de trânsito. Então, veja, o artigo ele é muito claro, desde que o agente, a autoridade de trânsito, possa fazer a pesquisa, não é isso, Laércio? E diz lá, é obrigatório. Gente, lá no artigo 159 está lá. A carteira nacional deve estar expedida por meio físico ou digital. A escolha do condutor. Cabeça. Vamos andar com os dois. Se você tem condições de ter as duas, emite as duas, coloca no digital também. De repente você esquece uma, mas tem a outra. Pode acontecer isso aí. Por que eu vou arrumar confusão com o agente fiscalizador? Olha, eu tenho aqui, mas o celular está descarregado. Se o senhor quiser, o senhor procura aí no seu sistema. Não faça isso. Não faça isso, não. Ele é autoridade de trânsito no momento. Se você tiver condições, ande com as duas. Eu tenho a minha física e tenho lá no celular aqui. Então, eu ando com as duas. Eu não quero problema para ninguém. Isso também vai acontecer com o CLA também, a documentação do veículo, gente. Tem condições, anda com os dois. Vai emite o documento. Eu sou da antiga mesmo, eu tenho que andar com os dois documentos aí. Tem lá o digital, tem o físico. Eu ando com o físico para não ter problema. Afinal, nós exerce atividade remunerada, nós somos profissionais na área de trânsito. E você que não é profissional, já é uma dica para você não ser autuado, não ser cometer nenhuma infração, principalmente se você estiver na sua permissão para dirigir, etc, etc. E nós que somos formadores de opiniões como profissionais na área de trânsito, nós temos que falar para os nossos futuros clientes, alunos, instrutores, que ande, se possível, ande com os dois, porque existe aquele confronto, como diz a colega aqui em cima, a meninada aí quer dar de frente, bater de frente para quem tem aí. Não, a minha digital tá aqui, ó. Tá aqui. Rapaz, é para cá, é para cá. Tá aqui a minha digital. Então, o que é que acontece? Ande com os dois, se possível, porque é obrigatório sim, tá? Se possível, porque o porte de documento de habilitação, lá no parágrafo 1º, diz será dispensado quando, no momento da fiscalização, for possível ter acesso ao sistema informatizado. Se não for, você tem aqui, está aqui, pronto. Está aqui, senhor, está aqui, cidadão, está aqui a habilitação. Tranquilo, nada de querer arrumar confusão, ande com os dois. Nós sabemos que a lei dá essa brecha, mas de repente você está aí nos rincões do Brasil aí, e de repente não tem essa acessibilidade. Você que viaja de um estado para o outro, vai para algumas cidades aí que não tem acesso a essa informação direta dos meios informatizados, é melhor você ter as duas, né? Beleza? Maravilha. Professora Luciana, tem uma pergunta aqui do Tiago Souza, que é a respeito da CNH. Professora Luciana Morelli, e se por acaso o condutor estiver com a CNH suspensão e estiver apenas com a CNH digital, como será o procedimento? A validade é a mesma, né, professora? Não tem segredo, Sim. Né? Oi, Tiago, tudo bom com você, meu querido? Saudades. É o seguinte, Tiagão, nós não podemos esquecer que existe uma coisa muito valiosa, chamada prontuário, né? Nós temos um RENASH, nós temos um histórico. Independente de você ter a CNH digital ou ter ela em papel,
você está inscrito lá, e agora é importante você saber que vem, se você não cumpriu, por exemplo, a ordem de entregar a CNH para cumprir a suspensão, vem uma coisinha escrita em vermelho assim, restrição. A autoridade de trânsito, ela não sabe o que é aquela restrição, ele vai ter que pesquisar. E ele tem acesso para a pesquisa, ok? Então, independentemente de você ter, né, a CNH digital, a CNH impressa, o seu verão será exposto, vai ser exposto, né, dizendo melhor. Então, o que acontece? Automaticamente hoje, de verdade, o trânsito, ele traz uma coisa importante, senhores. Eu falo isso nas minhas aulas. Se eu vou na tua casa e bebo água na sua garrafinha, na geladeira, no bico, sem pedir ordem para você, e devolvo ela lá dentro da sua geladeira, bebi no bico, devolvi, provavelmente você não me convida mais para ir para sua casa. Porque na sua casa tem regra e você quer que eu cumpra. Para viver bem em sociedade, você precisa cumprir regras. O brasileiro precisa parar com essa questão de toda vez que vem uma norma, eu quero dizer contrário a ela. Lembre-se, a norma, ela só vem pós-fato. No direito, a gente aprende isso. Nenhuma norma vem antecedendo o fato, ela vem pós. Então, significa que a gente já fez muita arte para que uma norma apareça. Então, é muito importante a gente ficar ligado numa questão de que tem normas que você não concorda? Tem, eu também tenho, ok? Mas eu sou obrigada a cumpri-la, porque eu sou uma cidadã brasileira. Então, eu sou obrigada a cumpri-la. A partir do momento que você quiser usar o artigo 72 do CTB, você vai poder propor normas. E aí você pode fazer alterações. Qualquer um do povo pode fazer isso. Você pode fazer no teu município, você pode fazer no seu estado. Ou seja, automaticamente, meus queridos, norma é para ser cumprida. Se na sua casa você quer que eu cumpra as suas regras, elas não estão escritas, imagina a vida em sociedade. Então, aproveitando essa pergunta do Tiago, muito bacana, viu, Tiago? Exatamente, dá para saber, porque hoje tem, inclusive, tem restrição do veículo. Se você, por exemplo, tem uma dívida e você está com aquele veículo penhorado, ele não pode circular, ele já vem gravado isso, tá? Essa restrição não está escrita no documento do veículo, ela está escrita lá no Renovan dele. Então, automaticamente, o agente de trânsito vai saber sim, tá bom? Com certeza vai saber. Completar aí a questão da CNH, que eu acho que é importante, tá? A questão do vencimento da CNH. Vai valer por 5 anos, 10 anos, 20 anos, 40 anos, ou enquanto eu viver? Enquanto eu tirar minha CNH vale? Ou seja, como será a validade, Laércio? Ajuda a gente aí, que você manja disso muito. Bom, a nossa CNH, a partir da lei nova aí, ela vai ter a seguinte situação. A cada 10 anos, né? A cada 10 anos, não é isso, colega? A cada 10 anos nós vamos ter aí Sim. Se você está hoje, não é no meu caso, acho que nem no caso da colega, nem no caso do Alexandre, no caso do colega aqui em cima, muito bem. O exame de aptidão física e mental será realizado no local de residência e domicílio, ou seja, a cada 10 anos para condutores com idade inferior a 50 anos, nós teremos esta... Não, eu também não tenho mais direito. Segunda-feira... Eu já passei. Alexandre tem direito? Não acredito. O Alexandre tem, eu não. Segunda-feira passada eu completei aí mais de 50 anos. Então, vamos lá. Lá no artigo 147, ou seja, a cada 10 anos para idade inferior a 50 anos. A 50 anos. A 50 anos. Idade... 10 anos com idade inferior a 50 anos, ou seja, se você vai completar dia 12, 49 anos, você vai renovar o seu exame, você tem direito a 10 anos aí para fazer a sua próxima renovação da sua CNH. Já, para quem tem idade
no meu caso, no caso da colega e no caso do professor aqui do lado, de 50 a 70 anos, a sua CNH terá validade de 5 anos. 5 anos, hein? 5 anos. De 50 a 70 anos, você terá a validade de 50 anos. Porém, nós temos aí idade igual ou superior a 70 anos, 3 anos. Porém, nós temos que atentar para a validade do médico. Ele pode diminuir essa condição de 3 anos, dependendo do exame médico que o cidadão fizer lá também, tá? Ou seja, e se nós voltarmos lá no exame toxicológico, quando se fala dos 70 anos também, né? Vamos, só repetindo aqui, se a sua CNH vai vencer a partir do dia 12 e você não tem 50 anos, a sua renovação, ela terá validade por 10 anos, hein? 10 anos. Se você tem mais de 50 anos e é inferior a 70 anos, só tem validade há 5 anos. Se você tiver mais de 70 anos, igual, ou mais de 70 anos, o papai, a mamãe, o titio, a titia, a sogra, talvez, mas aí minha sogra, eu adoro ela, aí você vai ter aí somente 3 anos aí, tá bom? É isso aí, Lu, me ajuda aí. Ô, professor, deixa eu fazer uma pergunta para vocês. Ô, Lu, deixa eu fazer uma pergunta para vocês dois. Eu tenho 42 anos, correto? Se eu fizer a minha renovação da minha carta, com 42 anos, 10 anos. O médico, ele pode, de repente, ele tem a autonomia de repente, colocar, olha, Alexandre, você vai ter que renovar sua habilitação de 5 em 5 anos? Ele pode fazer isso? Pode. Eu vou te dar um exemplo. Sim, eu vou te dar um exemplo. Eu dei aula para um aluno, formação do MOP, condutor, tá? Ele tinha 30 e poucos anos, não era menos que 40, tá? Não estamos na vigência aqui da 14071, estamos falando ainda da renovação de 5 e 5, ok? Ele tinha 30 e poucos anos, a habilitação dele vencia de 1 em 1 ano. Por quê? Ele tinha uma patologia que o médico liberou ele para 1 ano e disse, se você voltar aqui, eu preciso fazer a sua avaliação técnica para isso. E surge aí uma questão que os condutores, instrutores especializados que estão aí na live, né, fiquem atentos ao seguinte, o curso especializado, ele está atrelado ao vencimento da CNH, não é a data, pelo amor de Deus, é a validade, né, a quantidade de anos. Então, por exemplo, se você tem, agora, na vigência do CTB, sem alteração da 14071, se você tem até 65 anos, o teu curso valia de 5 em 5 anos, tudo bem? Com 65 anos ou mais, o curso e a CNH valiam de 3 em 3 anos. Com essa alteração da 14071, provavelmente, veja bem, refrisa bem, provavelmente nós teremos que ter aí uma alteração na questão de como vai ficar atrelado o curso especializado com a quantidade de datas, ou seja, provavelmente perceberam que eu falo provavelmente porque nós vamos precisar de uma norma regulamentadora, uma resolução para dizer a CNH, eu já tenho ela aqui, já está disponibilizada para nós aqui o vencimento dela. A 14071 já trouxe isso, mas ela não falou nada dos cursos especializados, porque não é ela que fala, tá? Então, o vencimento dos cursos também está atrelado ao vencimento do exame. Então, pode ser que o médico diga, o teu exame vai valer por 1 ano, 2 anos, 3 anos, 5 anos, ok? E aí, precisamos nos atentar, pegando um link aí, para o vencimento dos cursos especializados, né? Aqueles que vêm no verso da CNH. Beleza? Acho que da CNH, teve uma pergunta aí, só que subiu aí rapidinho, eu não me lembro de quem era, me chamou a atenção, quando eu não entrego a CNH na suspensão, eu não estou cassado do direito de dirigir,
ok? A cassação, ela tem previsão de quando eu sou pego dirigindo suspenso. Não entregar a CNH não enseja em cassação, né? Até porque ela vai ser recolhida no ato de quando você for parado por uma blitz, ok? Tá correto isso, Laércio? Se caso o condutor ele for autuado no período de suspensão, o veículo for autuado no período de suspensão, mesmo que não seja ele, eu estou suspenso, vou emprestar o carro para o meu filho, final de semana dar um rolê aí, como diz a galera aí, os mais jovens. Chegou uma infração de trânsito, não indiquei o condutor, aí eu entro no processo de cassação automaticamente. Sim, exato. Cassação, tá? E aí, vou dizer mais uma coisa. Muito bem. Diga. Pode falar, professor. Tem umas pessoas aí que dizem assim, não entrega habilitação, não. Deixa que a gente faz um boletim de ocorrência que perdeu. Comunicação, hein? Cuidado, hein? Cuidado. Vai querer isso quando a pessoa não tira uma segunda via, né, da habilitação. Ela não pode se esquecer que o número do espelho, o número do Renache, eles alteram. Então, aquela habilitação que ele tirou nova é aquela que passa a viger. A antiga, ela não tem mais valia nenhuma. Então, a pessoa acha que ela está sendo esperta, né? Cuidado. A esperteza tem feito o nosso Brasil afundar um pouquinho. Cuidado com a esperteza. Vamos seguir a regra, vamos fazer o que é certo. Eu falo nas minhas aulas, trabalhar certo dá trabalho. Mas eu vou te dizer uma coisa, vale a pena. Vale a pena. Porém, a vida, como dizia o nosso saudoso professor Nelson, a vida é feita de escolhas. Qualquer momento, o boleto chega para você pagar. Pode ter certeza disso. Com certeza. Professora, perguntou a respeito do farol. Sim, já finalizou a parte da CNH. Nós temos apenas 26 minutos, bastante assunto. Você vê que pois é. Nós temos só 26 minutos mais de conversa. Então, vamos pontuar aquela situação a respeito do uso do farol baixo, professora? Sim. Vamos lá? Muito bem. O artigo 40 da 14071, ela traz que os faróis deverão ser mantidos acesos, faróis baixos. Aonde que eu vou deixar essa luz baixa? À noite, tá? Mesmo durante o dia, ou seja, nós tínhamos a obrigação de manter o farol aceso nas rodovias, artigo 61, pista simples, pista dupla, ok? Então, toda vez que você fosse, pelo amor de Deus, não é estrada, hein? É rodovia, tá? Tanto quando você ia na rodovia ou na estrada, você deveria estar com os faróis ligados, mesmo durante o dia, tudo bem? Isso era uma regra já estabelecida no CTB antes da vigência da 14071. Então, saiu de casa, as pessoas já estavam acostumadas a ligar o farol baixo e sair de casa, porque se fosse para a rodovia, né, automaticamente poderia ser autuado. Muito bem. A 14071, ela trouxe o quê? Que agora você vai manter o farol ligado mesmo durante o dia, aonde? Em túneis, chuva, neblina, cerração, e somente em pista simples, aonde seja perímetro rural, não perímetro urbano. Lembrando que as rodovias, elas são em perímetros rurais. Vias rurais, lembra? Rodovia e estrada. Então, automaticamente, hoje, a gente vai usar a luz baixa nas pistas simples. Quais são as pistas simples, senhores? São aquelas em que eu tenho uma pista simples de duplo sentido. No linguajar não técnico, aquela que tem o vai e vem, ok? Então, automaticamente, nas pistas simples, eu deverei estar com o farol ligado mesmo durante o dia. Nas pistas duplas, ele não exige mais a luz baixa. Entretanto, todos os ônibus, ok? Ônibus deverão andar com o farol ligado durante o dia em qualquer lugar. Lembrando que motocicleta, quem é motocicleta? Aquela que eu monto.
A motoneta, aquela que eu sento, os ciclomotores deverão utilizar o farol baixo durante o dia e a noite. Os ônibus, principalmente quando circularem por onde? Por suas faixas exclusivas, ok? Complete aí, Laércio, por favor. Olha, o que o que a Luciana já falou, já está previsto na lei aí. Então, você que tem o hábito de andar com o farol baixo ligado, continue. É segurança para você. Nada. Não vai alterar em nada. E você não vai ganhar benefício lá na frente, não. A luz não vai durar mais, não. Continue, que é segurança para você e para eu que estou indo aí no sentido contrário, lá na outra via. Então, gente, mantenha aí o farol aceso, o farol baixo ligado aí. E também aí nós vamos falar lá do DLR, lá, se o seu veículo já... Desculpa, muito bem. Se o seu veículo já tem lá as luzes, o DLR lá, tranquilo, gente. Já vem de fábrica isso aí, tá bom? Tem aí o Edmilson Garcia, né? O Edmilson Garcia. Pode falar aí. O Edmilson está falando o seguinte, que ele está falando ainda a respeito do assunto da CNH, né? A gente já tinha encerrado essa pauta, mas vamos ler esse comentário dele aqui. Antes de pontuar esse comentário do Edmilson, existem alguns comentários aqui falando a respeito de se a educação no trânsito está retrocedendo, se está avançando, uns acham que sim, outros acham que não. A questão é a seguinte, pessoal, todos vocês que estão nos assistindo, nós somos uma equipe de professores e estamos aqui para comentar a respeito das alterações de forma técnica. Nós não vamos omitir nós não vamos emitir nenhuma opinião que seja de cunho político, ou seja, que esteja fora dessa nossa pauta. Então, a gente pede muito respeito, com muita dedicação e com muito carinho também a vocês, que se atentem apenas à questão das alterações para o seu próprio exercício na profissão ou para a sua própria condução diante do trânsito, que é o que nós estamos aqui com a intenção de orientar. O Edmilson Garcia diz o seguinte: muitos espertinhos não entregam a CNH antes da segunda via, depois de ser suspenso, justamente para ficar com a CNH achando que está habilitado. Na verdade, é um comentário, né, Edmilson? E realmente o efeito ele vai no registro, né, isso, professora Luciana? Não tem como Sim. Ocultar isso daí. Tá certo? Professor Laércio, tem uma perguntinha aqui para o senhor, falando que a Melzinha quer participar, por isso que ela passou aí na frente da câmera aí. A Melzinha está aqui, ó. Quer participar. Já participa. Agora, professor Laércio, vamos fazer o seguinte. Mais uma vez, como fica o exame toxicológico? Vou ter que imprimir? Vou ter que andar com ele dentro do caminhão, dentro do ônibus? O que eu faço? Não. Isso é lenda urbana, isso é fake news. Como nós já falamos do exame toxicológico, lá no artigo 148, vai ter que ser normatizado aonde vai estar o prazo de validade desse exame toxicológico. Gente, não há necessidade de ficar se preocupando com isso agora. Vamos aguardar dia 12, porque vai sair uma resolução, uma norma que vai dizer e especificar de que forma que será visto pela autoridade de trânsito esse exame toxicológico. E assim que eu faço o exame toxicológico, automaticamente ele já é emitido para o meu órgão executivo de trânsito, que vai ficar já no meu prontuário lá, essa informação. Se o agente de trânsito puxar, porque a nossa CNH tem o QR Code agora, né? Não vai estar lá no meu prontuário o exame toxicológico lá. E é só eles puxar lá o seu prontuário que vai constar a sua... Aonde nós fazemos aí outro tipo de trabalho, quando nós puxamos a tela lá, sai todo o histórico do cidadão e as infrações de trânsito dele lá, né? Então, o exame toxicológico, não é necessário andar com o exame toxicológico. Isso é uma lenda urbana, gente. É impossível você ter que andar com o seu exame toxicológico durante 2 anos e 6 meses. O órgão de trânsito vai ter que normatizar aonde vai estar previsto a data de validade do exame toxicológico. Quem sabe criar até um campo a mais lá na nossa CNH. Vamos aguardar as resoluções que já estão no forno. Já estão no forno
já estão no forno para serem publicadas aí no Diário Oficial. Acreditamos que dia 12 de manhã. Você aí, ó, que tem o hábito de ler o Diário Oficial, abre lá, dia 12, vai estar lá no Diário Oficial. Temos uma avalanche aí de aproximadamente 20 a 30 resoluções aí para normatizar esta Lei 14.071. Legal, professor. Eu acho que um ponto importante que houve uma alteração é no transporte de criança nas motos, né? A gente tinha aí a questão dos 7 anos para transportar as crianças, e agora não é mais essa idade, né? Então, isso já entra em vigor, isso não precisa de norma regulamentadora, porque a idade não é algo que eu preciso regulamentar, diferente um pouquinho da questão do transporte da criança no banco da frente. A criança com idade inferior a 10 anos, que não tenha atingido 1,45 m de altura, devem ser transportadas no banco traseiro. Então, presta atenção, a criança tem 10 anos, mas ela não atingiu 1,45 m, ela tem que ir no banco de trás. Ok, como eu vou medir essa criança? Quais são os parâmetros que eu vou usar? Então, se você observar no próprio artigo 64, lá no parágrafo único, diz assim: o CONTRAN disciplinará o uso excepcional de dispositivos de retenção do banco traseiro do veículo e as especificações técnicas do dispositivo de retenção, a que se refere o caput. Por quê? Preste atenção. Esse dispositivo, ele não é uma regulamentação só do CONTRAN. O CONTRAN, ele tem que reconhecer um trabalho técnico feito e que provavelmente vai ter que ser balizado pelo Inmetro, ou seja, eu vou pôr uma criança num dispositivo de retenção. Esse dispositivo é seguro? Esse dispositivo tem capacidade de salvaguardar a vida daquela criança? Então, percebam que entra em vigência, mas não dá para a gente já dizer, olha, vai na loja e compra esse dispositivo. Não é assim. Necessitamos de normas regulamentadoras. Diferente da criança que for ser transportada na moto. Ele vai pedir para saber a idade da criança, vai ter que comprovar. E uma coisa importante, se você hoje sanar, lembra, eu vou reter o veículo. O que é reter o veículo? Segurar o veículo até sanar o problema dele, né? Hoje, se você sanar o problema no local, você conseguir sanar, esse carro não será removido, não será recolhido ao pátio. Mas você será autuado, não esquece disso, tá? A gente é bonzinho, mas é meio bonzinho. Tudo bem? Então, eu retenho você, sanou o problema, eu libero o seu veículo. Se ele não sanar o problema, ele pode segurar o documento do seu veículo mediante um recibo e te dar um prazo para que você possa solucionar o problema e apresentar esse problema sanado posteriormente, tá bom? Eu acho que esses são 2 pontos importantes, a questão dos 10 anos, né? Porque muita gente, segunda-feira, vai sair por aí procurando. Eu preciso comprar, meu filho é pequenininho, meu filho não cresceu. Não é assim. Calma, assente o seu coração, espere a segunda-feira acontecer, para que a gente saiba todas as regulamentações que virão, né? Nós teremos aí muitas surpresas na questão de regulamentação. E outra coisa, né? Se caso vocês forem autuados com relação a isso aí, de que forma o agente da autoridade de trânsito ele constatou que a criança tem menos de 1,45 m ou não tem? Mas nós vamos lá para... Já é uma outra situação que nós estamos no curso de recurso de infrações de trânsito, que está lá previsto no artigo 282, lá no seu parágrafo 2º. Qual foi o aparelho que ele utilizou para fazer essa aferição? Esse aparelho é homologado? Ele não é homologado? Ele passou pelo Inmetro? Não passou, porque no olhômetro é difícil, né? Então, é uma questão discutida lá na frente, lá também. Eu acho que precisamos falar de um ponto que ficou pendente, advertência por escrito. Ela vem com uma mudança. O pessoal está comentando aqui. Advertência por escrito.
Muito bem. Lu, quer falar? Já, a advertência por escrito deverá ser imposta a penalidade lá no artigo 267, né? Deverá ser imposta a penalidade de advertência por escrito por escrito a infração de natureza leve ou média, ou seja, passível de ser punida com multa, caso o infrator não tenha cometido nenhuma infração nos últimos 12 meses, né? Nos últimos 12 meses, é uma previsão que a lei veio dizer o seguinte: antes, a lei dizia assim, a autoridade de trânsito poderá, era um poder discricionário que a autoridade de trânsito tinha. Hoje não, hoje a lei bem clara, deverá ser imposta a penalidade, deverá, então tem o dever, tá? Se cometer uma infração leve ou média, deverá ser imposta a advertência por escrito. Lu, quiser complementar? Não, eu acho que isso é importante porque uma coisa que as pessoas precisam entender é o seguinte: quando essa minha multa, né, essa minha infração, porque não é multa, né, essa minha infração, ela gera para mim 4 pontos e ela tem um valor específico, quando ela é transformada em advertência por escrito, automaticamente eu fico livre dos valores a serem pagos e fico livre do quê? Da pontuação no meu prontuário. Antes, isso era opção de sim ou de não do órgão competente. Agora não é mais. Agora ele diz o quê? Deverá. Então, ele não fala poderá, ele trocou essa palavrinha. Então, isso é importante, né? A gente ter o conhecimento de que ele diz deverá. Então, ele não diz mais que a autoridade poderá. Lembrando de uma coisa muito importante: você só pode usar esse privilégio durante o período de 12 meses, não é toda hora. E você não pode ser reincidente, né, nas infrações, ok? Então, hoje, essa questão da advertência por escrito, que antes era um poderá, agora virou um deverá. Então, a autoridade de trânsito tem que obedecer. Tanto que o artigo 267, complementando aí, deverá ser imposta a penalidade de advertência, exclui as outras penalidades, porque lá no artigo 256 eu tenho multa, eu tenho advertência por escrito, eu tenho cassação, eu tenho suspensão, eu tenho frequência. Aqui a lei diz o seguinte: deverá ser imposta a penalidade de advertência por escrito, ou seja, somente essa advertência por escrito. Como a colega aqui falou, não vai haver a necessidade de você pagar aí o valor monetário ou a pontuação ir para o seu prontuário. Dever, de dever, deve, dever, vai ter que fazer, não tem como, é a própria administração. E nós vemos aí que também isso aí será automático pelo próprio sistema. Agora, vocês me perguntarem quando o sistema vai estar apto ou quando não vai estar apto, coisas que nem os profetas explicam e as próprias conhecem, tá? Mas se você for penalizado numa infração média ou leve, já faça lá o modelinho do requerimento para não aguardar. Se não for automático, você faz esse requerimento. Qualquer dúvida, se você não tiver esse requerimento, você pede lá para o nosso... Pede aqui para o nosso amigo aí, ele baixa lá e manda para vocês aí esse modelinho aí, já para você fazer isso aí. Você que está assistindo, você que é motorista, tem essa possibilidade aí de, além de ter advertência por escrito, tira, aí fica concorrendo lá os 30 pontos lá, ó, EAR, ninguém está fazendo nada ilegal aqui, está na lei, tá? Maravilha. Muito Porém, bom, professor. Só mais uma, não, essa aí vai ser para a live de quinta-feira para os instrutores, deixa essa pergunta. Muito bom, tem que guardar algumas coisas aí, né? Muito bom. Sim. Legal, o pessoal está comentando bastante aqui, o pessoal está até falando a respeito ainda do exame toxicológico, a gente já comentou a respeito disso, já falamos também sobre a CNH, sobre a nova validade, né? Comentando aí sobre o período de 10 anos.
Pessoal, é o seguinte, vamos fazer aqui algumas considerações a respeito dessa live e relembrar também, novamente, que na próxima quinta-feira, o professor Alexandre estará conosco, professor Alexandre, que já é um pedagogo da casa e já atua há mais de 18 anos na área, e vai trazer muitas informações pertinentes para você que trabalha como educador de trânsito. Tem gente que está colocando, olha, legal, estou pegando todas as dicas já para já atuar como profissional. Isso é muito bacana, a gente espera que todos realmente tenham esse compromisso, porque esse é o legado que o Cevate deixa para você quando você faz o curso conosco, um compromisso de seriedade, comprometimento com o aluno, com a vida e com a educação no trânsito. Isso daí é muito importante. E agora eu tenho uma última pergunta aqui, professor, para a gente fechar a nossa live, porque está acabando o nosso tempo. A gente vai ter que deixar muita coisa para a próxima também. A gente vai ter que responder muitas perguntas na próxima também. Professor, vamos lá. Criação de multa para quem parar em ciclovia ou ciclofaixa. Parar e estacionar. O que o CTB define, professor? Vamos lá. Essa é difícil, hein? Famosa dúvida. Você aí que a lei diz agora é o seguinte, parar... Professor, dá licença. O pessoal está pedindo para você fazer. Ei, Psyu, presta atenção. Ei, Psyu, e aí, ó, presta atenção aqui. Chama seu amigo lá para a live. Multiplica isso aí, ei, Psyu, epa. E vou dizer uma coisa, hein? Ensinar trânsito é muito mais do que ensinar uma primeira e segunda ou uma baliza mal feita. Uma baliza mal feita. Muito mais que isso. Olha, e tem cada perguntinha em sala de aula que vocês... Eu estou com saudade dessas perguntinhas, acredita nisso? Muito bem. Senhores, qual foi a pergunta? Parada e estacionar. Por exemplo, agora na ciclofaixa e ciclovia. Parar sobre a ciclovia ou a ciclofaixa. Antes era estacionar, agora não. Lá no anexo 1º do Código de Trânsito diz parada. É o tempo estritamente necessário para embarque e desembarque de passageiros, tá? De passageiros. Placa, tá lá, proibido estacionar. Parei o meu carro embaixo da placa, minha esposa desceu, eu saí com o meu carro e fui embora. Eu não estacionei, eu apenas parei. Na ciclovia e na ciclofaixa, nem isso eu posso fazer mais, tá? Agora nós temos aí uma infração de natureza. Qual é a natureza da infração? Me ajuda aí, gente. Vocês que estão aí do outro lado, escreve aí. Escreve aí, não é assim não, quero ver vocês participando. Então, senhores, vejam só. Parar sobre a ciclovia ou a ciclofaixa agora também será uma infração de trânsito, porque estacionar é o tempo superior ao embarque e desembarque de passageiros. Agora você não pode nem parar numa ciclovia e numa ciclofaixa. Parar, você vai encontrar esta infração lá no artigo 182 do Código de Trânsito Brasileiro e artigo 181, você vai encontrar as infrações, né, estacionar o veículo. Tranquilo, meu amigo aqui em cima? Isso. Tranquilo, é isso aí. São coisas simples, mas que muita gente tem dúvida. Professora Luciana, mais algum acréscimo, alguma situação aí para acrescentar para os nossos espectadores? Não, a única coisa, um recado que eu vou deixar para as pessoas que atuam na área do trânsito é o seguinte: pessoal, nós precisamos melhorar o trânsito, nós precisamos mudar o comportamento das pessoas, e a gente só muda comportamento baseado na educação. A gente precisa, como instrutor de trânsito, quem está na live é instrutor de trânsito, precisamos engrandecer a nossa profissão, precisamos ser técnicos, precisamos ler, precisamos conhecer, precisamos vender verdade naquilo que a gente faz. Ou seja, precisamos ser apaixonados pela nossa profissão.
represente a sua credencial com muita dedicação. E você só vai conseguir fazer isso se você debruçar e ler. Ninguém é incapaz de aprender algo, a não ser que não queira aprender, tá certo? Então, legal. O que eu deixo aqui, essa live, é que você realmente pegue esta lei, entre lá no Google, coloca Lei 14.071, Planalto. Você abre ela e vai ler artigo por artigo. Não acredite nas mentiras que as pessoas falam. Hoje eu fui abordada por N questionamentos e que a gente vê que faltou leitura da norma. Então, leia, você será muito melhor como profissional. É esse recadinho que eu deixo aí para vocês. Bacana. Professor Alexandre, suas considerações finais, por favor. Só um minuto, Alexandre. Olha, apareceu aqui embaixo, eu vi, infração parar lá na ciclovia, apareceu grave. Gravíssima. Apareceu leve. Gente, me ajuda aí. Ei, me ajuda. Até Nelzinha tá com raiva de mim porque eu fiz isso aí. Né, Nelzinha? Olha aí, ela tá com raiva porque você falou grave, média, outro falou leve. Você é profissional maravilhoso. Baixou o capiroto aqui no gato. Muito bem, gente. Antes de falar qualquer coisa, seja profissional, porque você pode causar um prejuízo enorme naquela pessoa que depende de uma informação sua. E você é um formador de opinião, tá bom? Muito bom. Professor Alexandre? Isso que a professora Luciana colocou, é muito importante essa questão do ser professor, né? Do ser instrutor de trânsito. Sem som. Infelizmente... Tá sem som? Não, tá normal. Eu não escuto. Pra gente tá normal aqui. Tá normal. Tá me ouvindo? Pra gente tá normal. Sim, continua. Essa questão que a professora Luciana lançou sobre essa questão do professor, né? Do instrutor de trânsito. Muitas vezes fica muito mais fácil acreditar no que o outro fala do que realmente buscar a informação, né? Hoje em dia nós temos tantos meios de comunicações que dá para o instrutor estar fazendo isso, que dá para o instrutor buscar, mas ele acaba passando a informação que o outro passou. E se nós temos aí uma questão que nós comentamos hoje, né, na nossa live sobre isso, é importante. Então, o que foi tratado, então eu vou buscar isso, para que eu possa melhorar nas questões das minhas aulas. Então, o ser profissional, acho que a partir do momento que a pessoa começar a ter um olhar diferente, as coisas começam a mudar. Enquanto não tiver esse olhar e continuar arrumando um culpado, porque fica sempre arrumando um culpado, ou como a gente escuta muito nas aulas, assim, a indústria da multa, não vai fazer diferença. E a profissão do instrutor, eu acho que ela é tão bonita, porque você ensina o condutor, né? Não só na formação, como também na especialização. Então, a partir do momento que você vestir a camisa, que você educação, e buscar, com certeza as coisas começam a mudar. Só que vai partir de quem? De cada um, né? Aí tem que partir de cada profissional profissional e condutor, porque não é só a questão, porque muitas vezes nós fazemos uma diferença em sala de aula e o condutor, ele sai e faz tudo diferente que ele aprendeu em sala de aula. Eu acho que o condutor também tem que vestir a camisa e falar assim, bom, o que eu aprendi, o que o professor ensinou, eu vou colocar em prática agora. Não é porque um passou no farol vermelho que eu vou passar também. Não, é errado, eu não vou passar. Eu tenho certeza que o de trás também não vai passar. Então, é essa consciência que todos têm que ter. E aí, dessa forma que eu deixo aí para que vocês pensem um pouquinho sobre isso, né? Qual que é realmente a minha responsabilidade durante o trânsito. Eu estou há 18 anos, eu sei qual é a minha função realmente dentro de uma sala de aula e qual que é a minha responsabilidade em querer passar uma informação. Sempre o correto, não com o famoso fake news. Bom, obrigado. Bacana, professor. Um beijão para todos. Nós que agradecemos. Professor Laércio, suas considerações finais. O povo te ama, o povo está sentindo muita falta aí da Mel, do seu copo cheio. Olha, eu gostaria de... Deixa eu voltar aqui, isso aqui, pertinho. Eu gostaria de dizer o seguinte, para você que quer realmente fazer a diferença no trânsito, você precisa ler, você precisa buscar conhecimento, não... como é que eu posso dizer? Não ficar repassando esses fake news que temos aí, no Facebook, essas coisas. Gente, nós somos profissionais na área de trânsito. Para o trânsito mudar,
tem que mudar primeiramente em nós. A nossa mudança no nosso dia a dia vai refletir na nossa vida, na nossa família, na nossa comunidade, no meu bairro. Seja você um multiplicador da educação de trânsito, tá? E faça a diferença, tá bom, gente? E vamos nos ver na próxima live voltada exclusiva para os instrutores de trânsito. Mas se você não é instrutor, participa também, que você vai aprender um monte de coisa legal, tá? Nós podemos dar umas dicas aí da hora. E, gente, cuidado com o material que está circulando por aí, que não é do Sebastião, não é material nosso, não é oficial. Tranquilo? E contem conosco. Para você que foi nosso aluno, ei, epa, volta aí. Olha, trânsito é muito mais do que uma primeira e segunda ou uma baliza mal feita. Gente, amo vocês, estou com saudade de vocês. Estamos aguardando vocês lá no Cevate para tomar um café e comer aquela tapioca, hein? Valeu? Legal. Depois que retornarmos, né, professor? Pessoal, muito obrigado. Professora Luciana, muito obrigada. Professor Laércio, professor Alexandre. Na próxima quinta nós nos vemos e vamos continuar a nossa conversa com esse pessoal querido aí. Pessoal, obrigado demais. Vai ficar gravado essa live aqui no Facebook. Daqui a pouco ela sobe também para a nossa página do Instagram e mais para frente também vai subir na página do YouTube. Fiquem com Deus e até a próxima. Até mais. Até mais. Tchau, gente. Tchau, gente.